Obrigado, Esta conselheiro. conferência será A coordenação do gravada plenário, agora. por gentileza. Presidente, nós temos duas atas para ser lida hoje. Eu vou começar pela ata do dia 22. A ata da 17ª sessão ordinária da Primeira Câmara. A mais antiga, isso. A ata da 17ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reunidos os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, a senhora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros solicitou a inversão de pauta. Dando continuidade à sessão, foi facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, em substituição ao senhor conselheiro Rodrigo Siqueira. TC 10.950/2012, a denúncia representação, retirado de pauta. TC 12.043/2020, com uma comunicação, informação, pautado por equívoco. Esse processo pertence à relatoria do senhor conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, será relatado na próxima sessão. Continuando com a relatoria da senhora conselheira Ana Raquel, referente ao seu gabinete. TC 11.302/2018, TC 11.963/2019, entre outros relacionados a aplicações de multa, denúncia e aposentadorias. Aprovados acórdãos números 547 a 576. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 185/2019, TC 6632/2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 577 a 586. TC 12789/2019, uma denúncia representação, adiado para a próxima sessão. TC 12.211/2019, uma denúncia representação. Este processo é uma devolução do voto vista da relatoria originária do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, ora substituído pela senhora conselheira Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, que no momento averbou-se impedida de votar. Foi convocado para compor o quórum o senhor conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, os senhores conselheiros Anselmo Roberto de Almeida Brito e Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque votaram acompanhando o senhor conselheiro ordinário. O referido processo será encaminhado ao gabinete do senhor conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, onde o mesmo irá elaborar o acórdão. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 10.341/2018, TC 10.320/2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos números 587 a 590. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 1250/2015, TC 15.004/2016, entre outros relacionados à denúncia, representação, manifestação e aposentadorias. Aprovados acórdãos número 591 a 603. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, ao tempo que o senhor conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu agradeceu a todos os colegas que, em meio à pandemia, sempre cumpriram com segurança, mantendo com dedicação as atividades dos gabinetes, e todo o pleno associou-se aos votos. Continuou facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Excelências, vocês me ouvem? Excelência, vocês me ouvem? Sim, conselheiro. Que para mim aqui está tudo congelado. Não sei nem se vocês estão conseguindo me olhar aí na tela, mas na sessão do dia 22 eu estava presente. Só para confirmar a coordenação, por gentileza. Estava. O senhor presidiu a sessão. Ok. Então,
Então, assim, submeto a votação, em discussão e votação. Conselheira Rosa, como se manifesta? De acordo, presidente. Conselheiro Alberto Pires, como se manifesta? De acordo também, senhor presidente. Eu não sei, eu vou ler, não sei se a conselheira Raquel não terminou a sessão, estava no começo, mas depois saiu. De qualquer forma, como a senhora estava presente, acompanhou parte e tem notícias do que foi divulgado agora, eu vou colher o voto de Vossa Excelência. Conselheira Raquel, como se manifesta? De acordo, até o momento em que eu fiquei de acordo. Então, Excelência, aprovada a ata da sessão do dia 22 de junho de 2021. A coordenação. Ata da 18ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de julho do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência da excelentíssima senhora presidente em exercício, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reunidos os senhores conselheiros, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, ao tempo que foi solicitado pela coordenação do plenário o adiamento da leitura da ata para a próxima sessão, devido à necessidade de algumas correções. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, em substituição ao senhor conselheiro Rodrigo Siqueira. TC 12633/2020, uma denúncia e representação, aprovado acordo número 604. Continuando com a relatoria da senhora conselheira Ana Raquel, referente ao seu gabinete. TC 586/2018, TC 7915/2017, entre outros relacionados a aposentadorias, aprovados acórdãos números 605 a 627. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 1561/2017, TC 16554/2018, entre outros relacionados a aplicações de multa e aposentadorias. Aprovados acórdãos número 628 a 631. Não havendo mais processos a relatar, a excelentíssima senhora presidente, em exercício, registrou a ausência do excelentíssimo senhor presidente, Anselmo Roberto Almeida Brito, que, em virtude de consulta médica, não pôde comparecer à sessão. Ao tempo que facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Excelências, em discussão e votação, a ata. Nessa sessão eu não estava presente, mas colherei o voto de Vossas Excelências. Como vota a conselheira Rosa Albuquerque? De acordo, presidente. Como vota a conselheira Ana Raquel? De acordo, presidente. Como vota o conselheiro Alberto Pires? De acordo, senhor presidente. Aprovada a ata da respectiva sessão. Sendo assim, Excelência, está franqueada a palavra para quem queira fazer uso. Não tendo quem queira fazer uso, eu pediria a Vossas Excelências se eu pudesse começar a relatar em função do compromisso que eu tenho hoje. Alguma objeção de Vossas Excelências? E caso eu não possa concluir a sessão, ok, obrigado. E caso eu não possa concluir a sessão, eu vou pedir a conselheira Rosa que a presida. Excelências, sendo assim, na pauta de hoje, só um minutinho, deixa eu me situar aqui. Na pauta de hoje, eu tenho processos de ato de pessoal e de análise de gestão, além de uma denúncia de apresentação, que é, na verdade, uma vista de um processo
Ana Raquel, de assunto, inclusive, que já debatemos. Este processo, 24 de 2019, eu pedi para fazer alguns ajustes. E, em função disso, para não levar qualquer coisa diferente do que já discutimos a respeito, eu vou pedir o adiamento dele para a próxima sessão, que fique consignado em ata. Assim, eu vou passar logo para os atos de pessoal, que são em torno de 16 atos de pessoal que foram encaminhados às vossas excelências como de praxe. Em todos eles, houve aqui o encaminhamento interno adequado, os atos concessórios estavam de acordo com a legislação regente, e, em função disso, eu trago o voto no sentido que homologuemos esses atos concessórios, no caso em que se aplicar aqui a observância, a possibilidade da compensação financeira previdenciária e a devolução dos documentos originais, processos originais, aos órgãos de origem e ou aos órgãos previdenciários. Excelência, é assim que manifesta esses atos de pessoal, com a palavra o órgão ministerial. Senhor presidente, nos processos ora relatados, houve tramitação regular pelo Ministério Público de Contas, onde foram exarados pareceres nos autos, sempre em consonância com a manifestação da unidade técnica desta Corte. Em razão disso, nos manifestamos pela concessão dos registros e envio dos autos aos órgãos previdenciários de origem. Excelências, assim, discussão e votação. Como votaria a conselheira Rosa Buquerque? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheira Ana Raquel? Também, presidente, acompanho seus votos. Aprovados. Excelência, eu vou passar agora a dois atos de controle de gestão, que são os processos 2022 de 2013 e o processo 304 de 2015. Um minutinho, excelência. O processo 304 de 2015 trata dos processos administrativos 5595 de 2013 e 5596 de 2013, de dois contratos, contrato 10 de 2013 e 11 de 2013, e das atas de registro de preços, número 23, 24, 25 e 26, todos da Procuradoria-Geral de Justiça do ano aqui de 2014, celebrados entre o órgão ministerial, por intermédio da sua Procuradoria-Geral, e as empresas SRT Comercial Limitada, Magnifilhos Limitada, IG Serviços e Comércio de Informática Limitada, EPP, Dueto Comércio de Máquinas e Equipamentos Limitada e Vale Comercial Limitada. Aqui, tendo em vista que o tratamento dado nesta Corte de Contas, onde o processo tramitou regularmente, contando como parecer ministerial 40/10 de 2016, e da análise em que fizemos nos seus aspectos formais, nos documentos constantes dos autos, seja aqui, indo ao final, eu trago o voto no sentido que julguemos regulados os contratos aqui em preço, registrando, anotando para os devidos fins, assim como das atas de registro de preços antes consignadas, celebrada pelo Ministério Público do Estado, Ministério Estadual de Alagoas, conforme a monetização a que compete ao Tribunal de Contas verificá-la.
e, assim, também publicizar a decisão para os seus efeitos legais. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, também conforme trazido em relatório, trata-se de análise dos processos de contratação, análise meramente formal feita por esse Tribunal de Contas, e não foram apontadas falhas graves que impedissem o julgamento regular das contratações ora trazidas a esta Câmara. Tendo em vista os pareceres exarados nos autos, nos manifestamos pela regularidade das contratações. Excelência, somente para esclarecimento, como um lápis minúsculo, desculpe, são atos de registro de preços e contratos de vários valores, a exemplo, o contrato 10 de 2013 de R$ 10.700, o 11 de 2013 de R$ 108.000, os pregões de R$ 26.100, de 296 mil, e o seu objeto são todos para, a maioria deles, para aquisição de aparelhos condicionadores de ar, o processo de 296 mil, que é a ata de registro de preço 24, diz respeito à aquisição de material de processamento de dados, sendo a única aqui que é diferente daquele objeto inicial da aquisição de condicionadores de ar. Então, faço esse esclarecimento porque não cheguei a falar de valores e nem do objeto dos procedimentos. Assim, excelências, em discussão e votação, como votaria a conselheira Rosa Buquerque? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheira Raquel? Também acompanho Vossa Excelência. Excelências, então, assim, aprovados os julgamentos dos atos de controle de gestão. Sendo assim, acredito que a nossa pauta está esgotada para o dia de hoje, com a consignação do adiamento do processo antes referido, passando assim a palavra à conselheira Rosa Buquerque para a sua relatoria. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, eu tenho a relatar, presidente, 6 processos. Na verdade, eu teria relatar 6 processos, porque há uma necessidade de serem retirados de pauta para melhor esclarecimento de pontos específicos que nos se apresentaram não tão claros. Os processos 6486 de 2018 e o 18151 de 2017. Excelência, então que fique consignado em ata. A palavra. Então, como de habitual, senhor presidente, foi encaminhado aos gabinetes de Vossas Excelências ofício contendo nosso posicionamento a respeito dos processos que iremos relatar, e eu farei a citação dos mesmos e logo em seguida a nossa posição, que em virtude dos ofícios encaminhados já é de conhecimento de Vossas Excelências. O processo TC 3521 de 2018, cujo interessado é o senhor Fernando Antônio Uchoa Lamenha. O processo TC 18156, cujo interessada é a senhora Maria de Fátima Barros Bezerra Silva. O processo TC 3830
de 2018, sendo interessado o senhor Roberto de Castro Duarte, e o processo TC 2580, de 2019, cujo interessado é o senhor Luciano de Almeida Rocha, fazendo registrar que todos os processos aqui relatados tiveram seu trâmite na Corte completo, de forma a terem sido apreciados também pelo órgão ministerial de forma favorável com relação a sua legalidade, seus respectivos registros, e em virtude de entendermos que as informações colhidas foram no sentido de que os processos estão aptos a receberem seus registros, é assim que nos posicionamos, em virtude desse trâmite, dessa análise ter sido nesse sentido. E é assim como nos posicionamos, senhor presidente. O órgão ministerial, com a palavra. Senhor presidente, do mesmo modo, os processos ora relatados tramitaram regularmente pelo Ministério Público de Contas, tendo recebido os pareceres favoráveis no mesmo sentido da manifestação da unidade técnica desta Corte, razão pela qual nos manifestamos pela concessão dos registros e encaminhamento dos autos aos órgãos previdenciários de origem. Sendo assim, em discussão e votação, como vota a conselheira Ana Raquel? Acompanha a relatora, presidente. Também acompanho. Aprovados. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, dessa forma está esgotado nossa pauta para esta sessão. Obrigada. Sendo assim, com a palavra a conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu vou iniciar a relatoria, como eu sempre faço, pelos processos de gabinete do conselheiro. Excelência, a senhora está sem som agora. Ficou o tempo inteiro sem som? Então, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas, eu vou iniciar a relatoria, como sempre faço, senhor presidente, pelos processos de gabinete do conselheiro Rodrigo, iniciando pelo processo 8381 de 2021, que eu trago para ratificação, em sendo o caso, de uma decisão monocrática que foi dada na semana passada. Cuida de denúncia manejada pela empresa FSF Tecnologia SA, a Lu Telecom, com pedido de concessão de cautelar para suspensão do pregão eletrônico número 12023 de 2021, conduzido pela Agência de Modernização da Gestão de Processos, ANGESP, para atender demanda do Instituto de Tecnologia Informática e Informação do Estado de Alagoas, ITEC, visando a escolha de proposta mais vantajosa para a contratação de empresas especializadas para prestação de serviços continuados de transmissão de dados, instalação e operação de links WAN não dedicados e links de internet, incluindo todos os equipamentos necessários ao funcionamento, com a finalidade de atender a necessidade dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Alagoas, de forma permanente e contínua. O processo administrativo relativo a essa contratação já vem se desdobrando desde o ano de 2017, vem sendo objeto de análises, reanálises e revisões por parte das autoridades competentes, tais como ANGESP, ITEC, PGE, o que deixou o trâmite processual bastante tumultuado e confuso. Nesse ínterim, conforme se afere aos autos, múltiplos são os termos de referência, estudos técnicos preliminares e justificativas para toda sorte de acontecimentos. Nos mais de 3 anos de trâmite processual... Por gentileza, eu estava vendo aqui a publicação, pode ser até que eu esteja com uma informação equivocada, mas o processo é 8381 de 2021. Isso. Aqui, excelência, tem o interessado, tem os gestores, o senhor falou ANGESP.
a Angesp ela não estaria aqui. E tem como advogado, eu acho que a empresa denunciante FSTF Tecnologia S.A. Eu indago se Vossas Excelências entendem que há algum problema na publicidade desses autos. Aí está aberto para quem quiser se manifestar a respeito. A excelência fala porque não consta a Angesp e o advogado da empresa. Eu não sei se o gestor, o Luciano, Paulo, algum deles é o advogado. Eu não... Porque tem como advogado FSF Tecnologia S.A., que seria a empresa denunciante, não seria isso? Isso, FSF Tecnologia é a empresa denunciante. Pois é, eu indago se não há algum problema de publicidade na relatoria desses autos hoje. Bom, eu entendo que, havendo menção ao interessado, ao denunciante, o fato de não ter o advogado, eu não entendo como um problema. Mas aí eu deixo aí o Ministério Público se pronunciar e os demais conselheiros para a gente definir aí. Porque parece que de um tempo para cá, a ausência do nome do advogado ou da instituição do OAB tem trazido uma mudança do tribunal a respeito. Embora nós saibamos que o interessado ele não precisa de capacidade postulatória para atuar aqui no sentido da mesma forma que é no judiciário, mas aí o tribunal tem entendido que há um problema de publicidade adequada, né, quando não se cita o advogado. Citar que o fato se publica, evidentemente, de forma correta, mas fica aberta a discussão. Senhor presidente, eu entendo que caso tenha na denúncia o pedido de que as publicações sejam feitas no nome do advogado, é essencial que na publicação saia, até porque normalmente esses escritórios de advocacia ou advogados particulares, eles contratam serviços de acompanhamento de publicações para poder se fazerem presente, né, caso entendam necessário, nas sessões de julgamento. Então, se houve esse pedido que normalmente há, eu entendo que deva haver a publicação também na publicação o nome do advogado. Eu teria que confirmar essa informação, só um instante. Excelência, uma outra coisa também, a questão do ITEC e da Angesp. A Angesp não seria necessário, porque... A informação aqui está dizendo que o Angesp e o ITEC estão como responsáveis. Eu não sei se... Eu estou sem publicação aqui da pauta. Eu vou aguardar que o pessoal me esclarecer, tá? Tudo bem. Inclusive ele está dizendo aqui que quem assina a peça é o titular da empresa. Na verdade, os titulares, né? Os sócios da empresa. Realmente, na publicação no Diário Oficial também não há a Angesp, apenas o ITEC. Exatamente. Não há pedido de citação de advogado para citação. Bom, se Vossas Excelências entenderem que o fato de não ter a Angesp vicia a publicação, a gente passa para a sessão que vem fazendo nova publicação. Excelência, porque do processo, se for aí, por sequência, atingir algum gestor da Angesp, ficaria prejudicada realmente. Caso não vá... Não, na decisão tem informação para os dois, para a Angesp e para o ITEC. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, vou pautar para a semana que vem, então, migrar de pauta, e eu trago...
Eu vou ter que repautar, né? Sim, porque se você ficar adiado, mesmo que não repaute, mas é necessário, desculpa, a situação está correta, tem que pautar realmente com os nomes, desculpe, foi equívoco nosso. Conselheira Ana Raquel, já que vai repautar, por cautela, é bom inserir também o nome do advogado da empresa FSF, para evitar que eventualmente venha a se pedir alguma nulidade do juízo de admissibilidade, tá? Ok, então fica retirado de pauta o processo 8381 de 2021. Consignado errado. Passo então a relatar o processo 12043 de 2020, que trata de uma representação apresentada a essa Corte de Contas por meio da ouvidoria, através de duas manifestações, a de número 2019-30122 e a de número 2019-04-0190, formalizadas nos processos TC 3309 de 2009 e 5145 de 2009, respectivamente, onde noticiam supostas ilegalidades na contratação de empresa de serviço de abastecimento de combustível pela Prefeitura de Giraldo Ponciana. Relata o denunciante, no processo TC 3309 de 2019, que aquela prefeitura realizou a contratação de serviços de abastecimento de combustíveis com um membro de sua família, seu irmão, o senhor Sebastião Gomes de Barros, no valor de R$ 82.101, em desrespeito a dispositivo da Lei 8.666/93. Alega ainda que a prefeitura não atendeu às solicitações do cidadão Thales da Costa quanto ao fornecimento do projeto e do documento projeto e contrato celebrados com a administração relacionados às festividades juninas realizadas no município de Giraldo Ponciano no ano de 2017, bem como da folha de pagamento de servidores comissionados, efetivos e prestadores de serviço do município. Em seguida, relatou novamente no TC 5145 de 2019 que o gestor do município favoreceu seu parente na contratação para o fornecimento de combustível e encaminhou foto de documento referente ao extrato de atos de registro de preço do pregão eletrônico 11.001 de 2018, cujo objeto era o registro de preço para futuro e eventual fornecimento de combustíveis a ser fornecido pela empresa Autopel, Autoposto Progresso Limitada, no valor de R$ 4.969.592. A ouvidoria, em seu despacho de folhas 15 e 16, determinou diligências com a finalidade de dar prosseguimento ao feito para a elucidação dos fatos. No memorando de número 94 de 2019, a ADEFAFON informou que não foi possível localizar registros referentes a contratos entre o município e a empresa Autopel Autoposto Progresso Limitada. Já na resposta do controlador e do procurador do município, foi alegado que não ficou inteligível a que se referia o valor de R$ 82.101 denunciado, tendo em vista que, posteriormente, o próprio denunciante mencionou que a ata de registro de preço do pregão eletrônico foi no valor de R$ 4.969.592, valor que, conforme demonstra o procedimento colacionado, em verdade foi de R$ 4.696, difere um pouco o valor. Por fim, informaram que, quanto às demais informações, seja das contratações das festividades juninas, seja das folhas de pagamento do funcionalismo municipal, se encontram disponíveis no portal da transparência do município. O processo foi recebido como representação e tramitou regularmente em atenção aos artigos 38, inciso 3º e 187, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer número 237 de 2021, manifestou-se pela admissibilidade para o recebimento e processamento da presente representação, se filiando ao entendimento do TCU de que a contratação pela administração de empresas pertencentes a parentes do gestor público envolvido no processo caracterizaria, diante do manifesto conflito de interesses, violação aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Ademais, o partido requeriu a citação do gestor para a apresentação de defesa, assim como a realização de diligência a fim de elucidar os fatos. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Hélio. Senhor presidente, também conforme já trazido em relatório, já detalhado sobre a presente representação, eu vou apenas reiterar que houve manifestação nos autos, por intermédio do parecer da terceira Procuradoria de Contas, o parecer 237 de 2021, onde o procurador responsável pela análise dos autos entendeu estarem presentes os requisitos de admissibilidade da presente denúncia, entendendo também haver indícios suficientes de irregularidades, em especial na contratação de empresa
em que um dos sócios tem grau de parentesco com o gestor, e, em razão disso, nos manifestamos pela admissibilidade, recebimento e processamento da presente representação, a notificação dos responsáveis para a apresentação de defesa e a realização de diligências para a devida instrução processual, e que, após o devido relatório técnico a ser elaborado pela diretoria competente, os autos retornem ao Ministério Público para manifestação final de mérito. Silêncio. Senhor presidente, eu peço venha para deixar de fazer a leitura da competência e, em relação à admissibilidade, faço constar que os requisitos para o seu recebimento, conhecimento, estão presentes, passo a análise do... Só um instante, senhor presidente. Do mérito do processo. Sobre o tema, a denunciante informa que o gestor favoreceu o parente seu em processo de licitação para a contratação de fornecimento de combustível, o que culminou no registro da ata do registro de preço do pregão eletrônico número 11.001 de 2018, cujo vencedor foi a empresa Autopel Autoposto Progresso Limitada. Sobre o tema, o artigo 9º da Lei 8.693 trata da hipótese de vedação à participação de pessoas físicas e jurídicas em licitações, execução de obras e serviços com a administração pública, nos seguintes termos. Artigo 9º, não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço e de fornecimento de bens a eles necessários. 1. O autor do projeto básico executivo, pessoa física ou jurídica. 2. Empresa isoladamente ou em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, ou controlador responsável técnico ou subcontratado. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, e servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Está repetido aqui no final. Fácil perceber, pois, que não há nenhuma vedação expressa à participação em licitações e contratações públicas de empresas pertencentes a parentes de servidores ou dos próprios gestores, limitando-se a norma a estabelecer vedação apenas aos casos em que haja vínculos de outra natureza, por considerar que a relação põe em risco a obediência a princípios essenciais do direito público, como a isonomia, a moralidade administrativa e a supremacia do interesse público. No entanto, a dicção do parágrafo 3º do mesmo artigo, que vem clarear o conceito de participação indireta para fins de aplicação da vedação, traz a possibilidade de elastecimento dos vínculos a serem considerados na proibição ao qual nos referimos, dando sentido de rol exemplificativo às possibilidades listadas naquele artigo. Diz o parágrafo 3º. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo, natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. É esse o entendimento, inclusive, do administrativista Marçal Justem Filho sobre a matéria, entendendo que a participação do licitante que tenha parentesco com o gestor no processo licitatório pode configurar favorecimento pessoal, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o interesse particular e serem resguardadas a moralidade pública e probidade administrativa, e que a ofensa a esses princípios acarretaria a invalidação do certame. Abro aspas. Não podem participar da licitação, ainda que tal não seja explicitamente indicado no ato convocatório, aqueles que, por sua situação subjetiva, estejam em condições de frustrar o cunho competitivo do certame. Estão abrangidas as hipóteses do artigo 9º da Lei 8.693, mas não apenas elas. Todo aquele que, por alguma via, tiver acesso a informações privilegiadas não poderá participar do certame, ainda quando se vincule formalmente à administração. E justifica mais adiante. Considera-se um risco a existência de relações pessoais entre os sujeitos que definem o destino da licitação e o particular que licitará. Esse relacionamento pode, em tese, produzir distinções incompatíveis com a isonomia. A simples potencialidade do dano é suficiente para que a lei se acautele. O impedimento consiste no afastamento preventivo daquele que, por vínculos pessoais com a situação concreta, poderia obter benefício especial e incompatível com o princípio da isonomia. O impedimento abrange aqueles que, dada a situação específica em que se encontram, teriam condições de frustrar a competitividade, produzindo assim benefícios indevidos e reprováveis para si e para terceiro. O Tribunal de Contas da União, ao tratar sobre o vínculo familiar entre licitantes e gestores e a participação indireta prevista,
tem se posicionado no sentido de que a relação parental entre aqueles fere o artigo 9º, caput, incisos 1 e 3, e o parágrafo 3º da Lei 8.066 de 93, dando interpretação extensiva à norma e conjugando com os princípios constitucionais, conforme certos abaixo. E aqui eu trago alguns trechos de algumas decisões. Uma delas foi o Acórdão 1170 de 2010, do ministro Benjaminzinho. A princípio, ressalto que o parágrafo 3º transcrito confere ao caput do artigo 9º amplitude hermenêutica capaz de englobar inúmeras situações de impedimento decorrentes da relação entre autor do projeto e licitante ou entre aquele e executor do contrato. Nesse sentido, a norma, ao coibir a participação do licitante ou executor do contrato que possua qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com o autor do projeto, elasteceu as hipóteses de impedimento, uma vez que não se faz necessária a existência de vínculo jurídico formal, mas tão somente uma relação de influência entre o licitante ou executor do contrato e o autor do projeto. Além disso, o artigo 9º da Lei 8.666 é claro ao dispor, independentemente da ocorrência efetiva do dano, que não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, as pessoas elencadas nos incisos deste artigo e em seu parágrafo 3º, no qual estão abrangidos os vínculos constatados nesses atos. Em outra decisão, eu cito o seguinte trecho. A despeito de não haver, na Lei 8.693, vedação expressa de contratação pela administração de empresas pertencentes a parentes de gestores públicos envolvidos no processo, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de considerar que há um evidente e indesejado conflito de interesses e que há violação dos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, além dos acórdãos 1632 de 2006 e 1893 de 2010, ambos do plenário. Essa posição foi adotada em diversas outras deliberações. Assim, senhor presidente, senhora conselheira, embora não haja nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal que trate da questão específica sobre a interpretação ampla ou restritiva do dispositivo em comento, aquela Corte já se posicionou pela legalidade de dispositivos de leis orgânicas municipais que estabeleceram expressamente a proibição de contratação com a administração pública municipal de parentes, afins ou consanguíneos dos seus agentes políticos e demais servidores municipais, sob o fundamento de que, na ausência de previsão da lei geral, pode o ente legislar a respeito do tema, e que a norma, além de ser constitucional, estaria dando concretude aos princípios da moralidade e da probidade administrativa, entendimento manifestado nos recursos extraordinários de número 423.560 e 910.552 de 2018. Diante do que foi exposto, nos termos da Lei 8.666, embora não haja um impedimento expresso que a sociedade empresária, cujo sócio proprietário é cônjuge, companheiro ou parente do prefeito ou servidor, participe de licitação e assine contrato com a administração pública, entendemos na corrente Massal Justin Filho e da jurisprudência do TCU que a relação de parentesco entre o gestor do município e o sócio da empresa contratante pode ferir princípios da impessoalidade, da competitividade, da moralidade administrativa, da probidade administrativa, bem como da supremacia do interesse público, devendo a denúncia ser recebida e processada com fundamento neste item da denúncia. Por fim, foi alegado ainda que o processo de contratação com a empresa Autopel não estava disponível no portal da transparência do município, assim como os documentos relacionados ao projeto e contratos celebrados com a administração relacionados às festividades juninas, que foram realizados no município de Giraldo Ponciano no ano de 2017, bem como a folha de pagamento dos servidores comissionados, efetivos e prestadores de serviços do município. Quanto ao processo de contratação com a empresa Autopel, o resultado do pregão 1101 de 2018, ao consultar o portal de transparência, verificou-se a presença de toda a documentação. Em relação aos demais documentos, o projeto de contratos celebrados com a administração relativos às festividades juninas, encontramos também no portal da transparência alguns procedimentos de contratações relacionados a essas festividades. No entanto, o denunciante não especificou a que processos ele estava se referindo. Já em relação à denúncia da ausência de informações sobre a folha de pagamento dos servidores no ano de 2017, confirmamos que os dados não se encontram no portal da transparência, ressaltando ainda que o município responde ao processo TC 8310 de 2018, em que teve mantido seu registro no portal Siconv do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com consequente impedimento de receber as transferências voluntárias do governo federal, tendo em vista suas omissões no dever de prestar transparência, tendo sido inclusive citado para apresentar as devidas correções no portal, sob pena de multa diária. E por todo exposto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, eu trago o voto no sentido de que essa Câmara admita a presente denúncia, tendo em vista todos os requisitos de admissibilidade,
citar o senhor Davi Barros, atual prefeito de Giraldo Ponciano, para que no prazo de 15 dias apresente defesa em relação às alegações suscitadas na representação, bem como produza provas necessárias à elucidação dos referidos fatos. Anexar cópia desses autos ao processo TC 8310 de 2018, para que nele seja apurado por completo as irregularidades do portal da transparência. Notificar o denunciante para que tome ciência da presente decisão. Determinar a remessa dos autos para a DEFAFON, para se manifestar expressamente no prazo de 15 dias sob o mérito da presente representação, com a elaboração do relatório conclusivo e, após decorrido o prazo estabelecido, determinar o retorno dos autos ao gabinete. Determinar, após atendidas as providências acima delineadas, o encaminhamento dos autos ao órgão técnico, ao Ministério Público de Contas para parecer final e dar publicidade da presente determinação em ciência imediata desta decisão. Esse é o meu voto, senhor presidente. Excelências, em discussão e votação, como eu votaria a conselheira Rosa? A relatora, presidente. E também tendo a acompanhá-la. Aprovado, Excelência. Excelência, vocês com a palavra, mas antes disso, queria pedir para a conselheira Rosa presidir a sessão em virtude de um compromisso que tem daqui a pouquinho. Pode ser feito assim? Hoje não, presidente. Queria agradecer a Excelência, assim como o penso de todos. Conselheira Rosa com a presidência. Saúde a todos. Até mais. Boa semana, presidente. Obrigado, Excelências. Um abraço. Posso dar seguimento, senhora presidente? Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada. Dando seguimento, eu tenho o processo TC 11994 de 2020, que também trata de uma manifestação devida da ouvidoria desta corte, com denúncia de um cidadão que alega que o sistema ICIC da prefeitura estaria sem funcionar, da prefeitura de Maceió, estaria sem funcionar, o que prejudicaria o acesso à informação para fins de controle social. Afirma ainda que na área dos demonstrativos contábeis, o REU, Relatório Resumido de Execução Sanitária, referente ao primeiro bimestre de 2019, ainda não tinha sido publicado, e que o RGF, Relatório de Gestão Fiscal, do terceiro quadrimestre de 2018, fora publicado de maneira repetida a do primeiro quadrimestre de 2018. Conforme o artigo 2º da Resolução Normativa número 2 de 2006, fora determinado pelo conselheiro ouvidor o envio de ofício de número 214 de 2019 ao controlador interno do município de Maceió, para que se manifestasse sobre os fatos alegados, tendo este apresentado as informações necessárias para a elucidação dos fatos referente à manifestação número 2019-040171. O processo foi recebido como representação e tramitou regularmente nos termos do regimento interno desta Casa. Instala a se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas se manifestou através de parecer número 396 de 2020, opinando pelo arquivamento dos autos, tendo em vista que não há elementos suficientes para sugerir o prosseguimento do feito diante do que for apresentado pelo município em sua defesa. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, conforme trazido também em relatório, os autos tramitaram pelo Ministério Público de Contas, eles receberam parecer 396 de 2020 da 4ª Procuradoria de Contas e, diante das informações trazidas pelo município de Maceió aos autos, inclusive de que a falha na disponibilização das informações no portal da transparência do município ele foi devidamente suprido, tendo alegado ter havido uma falha técnica apenas em dias pontuais, justamente quando da consulta feita pelo denunciante, e juntou aos autos do processo as informações requeridas, bem como houve checagem no portal da transparência do município e verificado que as informações estão devidamente disponibilizadas. Em razão disso,
entendemos que a situação está devidamente esclarecida, não havendo elementos suficientes para prosseguir com a presente denúncia e representação, nos manifestando já de plano pelo arquivamento do presente processo. Com a palavra a conselheira. Senhora presidente, no intuito de dar celeridade à presente deliberação, o meu voto é no mesmo sentido do Ministério Público de Contas, com os fundamentos que o doutor Enio acabou de se manifestar. Então, eu trago o voto pelo não conhecimento, diante do fato de que a manifestação do secretário municipal de controle interno, o senhor Neander Teles Araújo, esclareceu todas as informações que foram denunciadas a respeito de problema no sistema apenas em alguns dias, inclusive provou documentalmente, bem como indicando qual é o site correto para consulta das informações que o interessado teria interesse em consultar. Então, por esse motivo, eu trago voto pelo não conhecimento da representação e arquivamento dos autos, com a ciência da decisão ao denunciante. Em discussão? Em votação. Conselheiro Alberto? Acompanhe a conselheira substituta Ana Raquel, presidente. Eu também a acompanho. Aprovado. Por último, senhora presidente, eu tenho o processo 12012 de 2020, que trata de uma denúncia também apresentada à ouvidoria, referente à impugnação apresentada no edital de licitação relativo ao pregão presencial número 31 de 2019, que teve por objeto a aquisição de uniformes para os vigaristas no município de São Luís do Quitumbe. A questão da denúncia exige-se ao fato de que duas cláusulas do edital citado conteriam, ao ver do denunciante, limitação ao direito de licitar mais gravoso do que aquele previsto na Lei de Regência, Lei 8.666 de 93, o que estaria em desarmonia com o acordo do Tribunal de Contas da União e configuraria ilegalidade, haja vista limitar de forma indevida sua participação no certame. Após os trâmites de praxe na ouvidoria deste tribunal, a presidência da Casa, em juízo preliminar, ofertou opinamento positivo pela admissibilidade da denúncia, o que motivou o envio dos autos ao Ministério Público de Contas, que apresentou parecer no sentido do arquivamento da presente denúncia, haja vista existir decisão do Superior Tribunal de Justiça que referenda a conduta pelo município. Em apertada síntese, o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, também no presente processo tramitou pelo Ministério Público, onde exaramos parecer nos autos, parecer 288 de 2021, entendendo que a presente denúncia ela deve ser arquivada de plano, tendo em vista que o que foi denunciado foi o fato de que o município, no edital do pregão presencial 031/2019, exigiu que os licitantes eles não tivessem nenhuma sanção os impedindo de licitar. E essa exigência ela foi aplicada indistintamente, podendo ter sido essa sanção aplicada por qualquer dos entes federativos. Apesar de haver alguma controvérsia sobre o assunto, sobre a possibilidade de um ente utilizar a impossibilidade do licitante participar em razão de sanções aplicadas por outro ente federativo, no caso aplicada pela União, o STJ, que é o Tribunal Superior responsável por uniformização da jurisprudência federal, no caso da própria lei de licitações, em especial do artigo 87, o STJ entendeu expressamente que a limitação dos efeitos da suspensão de participação de licitar não pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos de desvio de conduta que inabilitam o sujeito para contratar com a administração pública se estendem a qualquer órgão da administração. Essa decisão ela foi
tomada no recurso especial 151-567 do Rio de Janeiro, e o entendimento hoje ainda dominante no STJ. Em razão disso, entendemos que não há sentido acolher a presente denúncia, tendo em vista que a conduta do município em vedar a participação de licitante que foi sancionado em outra esfera de poder, ela é uma decisão, essa de trazer isso no edital, é uma decisão que se coaduna com a legislação pátria. E, em razão disso, nos manifestamos pelo arquivamento da presente denúncia. Com a palavra, conselheiro. Dando seguimento, senhora presidente. Consoante depreende dos documentos incertos nos autos, a empresa Promac Comercial arguiu que o edital do pregão limite presencial número 31 de 2019 for elaborado contemplando cláusula que vetaria a participação do denunciante, haja vista constar no referido edital, nos itens 4.2.2 e 4.2.2.1, proibição de licitar que iria de encontro ao teor de decisões do Tribunal de Contas da União. Os autos foram instruídos com diversos documentos que dão conta que o denunciante efetivamente tentou alterar a ilegalidade aventada junto à administração, dando ciência da incongruência de modo de agir do município com o entendimento do Tribunal de Contas da União, apresentado pelo potencial licitante à época. Nesse tom, numa análise mais criteriosa do feito, noto não somente mas 2 pontos que merecem atenção por parte desta egrégia Corte de Contas. O primeiro, que é a análise da legalidade ou não das cláusulas 4.2.2 e 4.2.2.1, diante dos argumentos apresentados pelo denunciante. E segundo, o fato da unidade jurisdicionada estar realizando, no caso dos autos, um pregão na modalidade presencial, situação esta que merece justificação. A primeira situação remete ao teor dos artigos 6º, inciso 11 e 12, e 87, incisos 3 e 4 da Lei 8.066 de 93, aplicada de forma subsidiária à modalidade licitatória do pregão, utilizada pela unidade jurisdicionada e regida pela Lei 10.520 de 2001. O artigo 6º, que traz em seu bojo os mais diversos conteúdos aos quais estão vinculados os demais termos da lei, possui a seguinte redação. Para os fins desta lei, considera-se, inciso 11, administração pública, a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob o controle do poder público e das fundações por ele instituídos ou mantidos, ou seja, a administração pública geral. Inciso 12. Administração, órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Interessante notar nesse ponto que os termos administração pública e administração foram conceituados e diferenciados em 2 incisos distintos, o que denota a realidade do caso em comento. São, sim, conceitos distintos, sendo o primeiro, administração pública, para os efeitos da lei, mais abrangente do que o segundo, administração. Como ensina Marçal Justin Filho, a expressão administração pública é utilizada em acepção ampla e não deve ser identificada com poder executivo. Indica também outras pessoas de direito público que eventualmente possam executar contratações, ou seja, dentro do âmbito dos poderes judiciário e legislativo. A expressão abrange tanto a chamada administração direta, quanto a chamada administração indireta, bem como as fundações instituídas ou mantidas com recursos públicos e outras pessoas de direito privado sob controle estatal. Assevera ainda o referido autor que a expressão administração em sua acepção isolada é utilizada para identificar a unidade específica que em determinado caso concreto está atuando. Tal distinção aparece em alguns trechos da Lei 8.066 de 93, mas o maior impacto de tal discernimento se dá justamente no artigo 87, incisos 3º e 4º, onde restam consignadas as sanções que deverão ser aplicadas em detrimento dos licitantes, que vão evoluindo gradativamente conforme a seriedade da conduta apurada. Artigo 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Inciso 3º. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 anos. Inciso 4º. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Então, veja que o inciso 3º trata da administração em uma sanção mais leve. O inciso 4º, ele trata tanto da administração pública quanto da administração. Ou seja, a declaração de inidoneidade ela vale para toda a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinados pela administração. Ou seja, foi pela administração, por um órgão específico, mas impactou a sanção para toda a administração pública. Ou seja, quanto mais grave a conduta, maior. Quanto mais grave a conduta, maior é a punição. Buscou-se com a lei, portanto, aplicar a pena mais severa e mais abrangente ao licitante que adotasse condutas de maior grau de reprovabilidade, o que, como se disse, deve ser devidamente apurado em processo administrativo pertinente, dotado de todo o contexto legal necessário, ou seja, respeitado o devido processo legal. Nesse passo, vale destacar que o teor dos incisos 3º e 4º do artigo 87 tratou de forma distinta os termos administração pública e administração, como já fizera no artigo 6º, anteriormente citado. A meu ver, resta clara que a intenção foi de aplicar os remédios mais fortes ou as sanções mais pesadas conforme a conduta do licitante seja mais grave, ou seja, impondo a necessária gradação entre as sanções que levam a crer que a suspensão do direito de licitar só abrange o órgão que declarou tal pena, por se referir especificamente ao termo administração, enquanto a declaração de inidoneidade possui um nível de punibilidade muito mais amplo, abarcando a administração pública como um todo. Não se desconhece a decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, que fora mencionada inclusive do bojo do manifesto oriundo do Ministério Público de Contas, e que trata ambas as punições dentro de um mesmo prisma, ou seja, geral. Nesse ponto específico, que merece maior cuidado em sua interpretação, cabe uma pequena provocação. Ora, se não havia intenção de distinguir a suspensão do direito de licitar da declaração de inidoneidade, por qual razão tais penalidades seriam tratadas em incisos distintos e com acepções dos termos administração pública e administração claramente separadas e com especificações feitas pela própria lei? Nítida a intenção de que a interpretação seja feita como dito, de forma a aplicar os remédios mais amargos às piores condutas, ou seja, diferenciando as punições dentro dos seus respectivos âmbitos, as piores condutas. Dentro dos seus respectivos âmbitos de abrangência, uma mais específica e outra mais abrangente. Algumas infrações são altamente nocivas e insuportáveis, enquanto outras não geram consequências danosas com extensão mais ampla ou não representam um intento reprovável tão intenso. Daí se conclui que o sancionamento deve ser adequado à dimensão reprovável da ilicitude. Não é minimamente proporcional que qualquer ilícito seja punido com a sanção de mais ampla e elevada gravidade, pois comprometido ficaria o sistema repressivo. De outra banda, como defendido pelo denunciante, o Tribunal de Contas da União, órgão sob o qual orbita a vanguarda de interpretação dos mais diversos dispositivos das normas federais de licitação, possui as mais diversas decisões, dando conta da necessária diferenciação assim arguída, podendo ser usada como exemplo os acórdãos 36 de 2001 e 266 de 2019, que representam o entendimento majoritário daquela Corte de Contas e que possui eco dentro do próprio STJ, a despeito do recurso especial número 1021-851, da segunda turma do STJ, relatora ministra Liana Calmon. Faz-se perceber, portanto, que a ausência de diferenciação entre as expressões administração e administração pública revelia do teor do artigo 6º, incisos 11 e 12, que culmina na nivelação das sanções trazidas no artigo 87, se mostra ilegal e deve ser de toda evitada. Noutra senda, chama a atenção o fato de que o certame objeto dos autos fora levado a cabo na forma de pregão presencial, em detrimento da modalidade eletrônica, situação esta que de plano pode impor ao certame uma limitação desejada aos participantes, sob o prisma do melhor atendimento do interesse público, subjaz a procura pelo melhor preço do produto e serviço. Certo é que a modalidade de pregão presencial, por demandar a presença física dos interessados na repartição pública, reduz o número de interessados e pode ir de encontro ao interesse público buscado pela contratação, haja visto que eventual maior número de licitantes poderia incentivar a obtenção de melhores preços ante uma disputa mais acirrada. Apresentados os raciocínios supra, atendidos os pontos essenciais da admissão do feito, tem ela, sem descurar o tempo decorrido entre o protocolo do presente processo e seu trâmite atual, afetado sobremaneira pela pandemia da Covid, que obstou o andamento de diversos processos físicos deste Tribunal de Contas, faz com que, antes da tomada de qualquer decisão ou conclusão em relação ao caso em tela, sejam analisados os argumentos e documentos a serem apresentados pela unidade jurisdicionada,
para que informe se o teor das cláusulas 4.2, 4.2.2 e 4.2.2.1 do edital do pregão presencial, número 31 de 2019, é a regra em todos os certames do município, ou se ocorreu isoladamente neste caso, que apresenta a documentação relativa à fase interna do pregão presencial, ora citado, onde consta de forma expressa a justificativa para a realização do pregão na modalidade presencial e para que informe sobre a realização de outros pregões presenciais nos anos de 2019 e 2020, com as respectivas justificativas para tanto. Diante do exposto, visando apurar tudo quanto exposto no documento que deu origem ao presente processo, percebem-se preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento da representação, a fim de se verificar se as questões submetidas têm base suficientes para justificar o procedimento feito e a apuração das irregularidades apontadas. Em meio a esse contexto, a admissibilidade da repressão é a medida que se impõe, e nesse sentido, senhora presidente, senhor conselheiro, eu trago voto por admitir a presente representação, notificar a prefeita do município de São Luís do Quitunde, senhora Fernanda Maria Silva Cavalcante de Oliveira, acerca do conteúdo desta decisão, a fim de que se manifeste sobre os fatos denunciados, bem como traga documentos e informações que possam afastá-las, citar a prefeita e o pregoeiro, o senhor Assis Gomes da Silva, para que no prazo de 15 dias, é porque aqui ficou em dois dispositivos diferentes, mas basicamente, notificar a prefeita para que traga as informações que acabei de elencar e os documentos que as provem, e citar tanto ela quanto o pregoeiro para que no prazo de 15 dias apresentem defesa em relação às alegações suscitadas. Determinar, após cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, que sejam remetidos os autos ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer conclusivo e, ultimadas as medidas elencadas, que encaminhem-se os autos ao gabinete para ulteriores deliberações. Esse é o voto, senhora presidente, senhor conselheiro. Em discussão do processo. Em votação. Conselheiro Alberto. Acompanho a conselheira substituta Ana Raquel, senhora presidente. Eu também a acompanho, aprovado. Senhores, eu gostaria de solicitar a Vossas Excelências a compreensão para me ausentar por 5 minutos. Sem problema, senhora presidente. Obrigada.